Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, segunda live, agora do AfterSoft Convida, esse programa que a gente está criando para trazer informações relevantes à área extrajudicial. Nas últimas semanas convidamos o Everson, um especialista voltado à parte da qualidade do atendimento, onde enriqueceu bastante, com bastante informações relacionadas a como se portar, como atender, né, nesse momento específico de pandemia. E hoje a gente está com um convidado bastante conhecido já da Officer, por ter sido cliente nosso em várias oportunidades, em várias serventias já também, fazendo sempre um ótimo trabalho. E agora atuando como advogado, né, e também como presidente da Arespin, que é a associação voltada aos cartórios e serventias interinas do estado de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje é o Bruno Daniel de Andrade. A gente vai convidar ele então agora para se juntar à nossa transmissão, para que ele possa se apresentar formalmente e a gente possa introduzir ao tema de hoje, né, que é super importante referente à prestação de contas de interinos. Então, já a partir de já agradecendo a participação de todos que estão conosco aqui. Então, a gratidão por mais um momento, mais um dia que vocês estão presentes na nossa live. E vou fazer o convite agora, diretamente aqui para o Bruno, para ele participar conosco dessa live. Vamos lá. Um momentinho, gente, estou só procurando aqui o meu participante. Convidando o Bruno para participar. Bruno, vai aparecer aí para você um convite. Agora sim, tá ao vivo e a cores conosco aqui nessa transmissão no dia de hoje. Bom, Bruno, já contei um pouco sobre o que vamos falar hoje, depois nós vamos entrar explicando um pouco mais sobre o tema. Agora eu gostaria de te apresentar mais uma vez para o público, uma pessoa que nós temos um carinho enorme, que já tivemos bastante trabalhos juntos. Você foi uma pessoa que deu bastante oportunidade para nós em termos de eventos, em termos de evolução na serventia, onde nos apresentou informações relacionadas ao extrajudicial que a gente não tinha muito conhecimento, né? Então a gente tem uma gratidão por você estar conosco mais uma vez hoje, por todos os eventos realizados conosco até o momento, como presidente da Arespin, e principalmente por ter sido cliente nosso e pela pessoa que você é, por quem você sempre foi, né? Esse cara que traz informações sem esperar nada em troca e sempre nos apoiou em tudo que a gente precisou. Bruno, seja bem-vindo a esse evento, essa live nossa. Fique à vontade, contextualize um pouco agora qual é a tua atuação nesse momento, qual é a tua representação diante da classe nesse aspecto. Boa tarde. Então, agradecer, né, o Edu aí por essa oportunidade, né? Agradecer todos que estão na live aí com a gente. Parabenizar especialmente, Edu, pelo teu trabalho que tu faz na Officer, que isso tu se destaca, a gente sabe disso, é parceiro, como tu mesmo disse, todas as ocasiões nas quais eu te chamei para fazer uma exposição, para participar de uma reunião, nunca teve um convite recusado, né? A Officer, ela está há décadas aí no desafio diário, que a gente sabe que muita coisa mudou de 20, de 10 anos para cá, muita coisa mudou, se informatizou, essa interligação entre bancos de dados, existe uma superação, acredito, da parte da Officer diária para esses desafios aí da área notarial e registral. Eu, para quem me conhece, já fui tabelião substituto, já fui escrevente por diversos cartórios pelo estado, na comarca da capital, já fui ex-tabelião e registrador civil também. Atualmente, hoje, sou advogado no ramo do direito notarial e registral imobiliário e presidente da associação da Arespin, né, que representa aí os notários e registradores interinos por todo o estado de Santa Catarina. Então, Edu, eu fiquei bastante feliz quando tu nos deu essa oportunidade de falar sobre a prestação de contas trimestral, por conta desse momento que a gente está vivendo de pandemia, de
déficit, né, econômico nas serventias vagas que por todo o estado, e também para mostrar um pouco do serviço do que a gente está desenvolvendo, tanto a nossa associação, no enfrentamento aí de toda essa situação pandêmica que está acontecendo aí no nosso país. Legal, Bruno. Obrigado mais uma vez. Hoje um tema bem importante para a classe, para o pessoal, principalmente dos interinos, né? Mas que clarifica muita coisa também para quem é titular, né? E para quem não tem conhecimento ainda do extrajudicial, vai falar um pouquinho mais sobre esse aspecto. Até a gente pode contar um pouco para eles, pela tua experiência, sei que você já tem, de como ingressar, né? Nessa carreira, né? Nessa atividade do extrajudicial, de que forma isso vai funcionar. Então, na verdade, pessoal, o tema de hoje é referente à prestação de contas trimestral, referente à circular, né, recente agora, 139 de 2020. A que visa especificamente essa parte do equilíbrio financeiro das serventias extrajudiciais dos interinos, né, que são as serventias vagas. Então, juntamente com o fundamento do provimento 76, que é de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, essa circular traz informações agora diante a pandemia, a prestação de contas e prazos neste período. A circular vem com esse objetivo. Lembrando que é a circular 139 de 2020, que traz esses aspectos que o Bruno vai contextualizar agora. Mas para a gente iniciar, Bruno, agora, né, depois das apresentações, vamos falar um pouquinho, já que você tem uma experiência, talvez seja uma curiosidade de algumas pessoas que estão participando conosco hoje. Inclusive, pessoal, obrigado por quem está participando, clientes, amigos, pessoas que estão buscando informações apenas, as nossas equipes, pessoas conhecidas do Bruno, familiares, amigos também. A gente deseja né, que a gente passe essa situação agora da pandemia, consiga superar, tenho certeza que a gente vai conseguir tudo isso juntos. E obrigado por acreditarem na nossa proposta e estarem aqui para buscar mais informações. Mas a gente não é o dono da verdade, então o Bruno, com toda a humildade, aceita perguntas, sugestões. Se tiverem alguma informação também que gostariam de saber durante o processo da live, fiquem à vontade para nos mandar. Para começar, então, esse bate-papo, Bruno, vamos falar um pouquinho, então, sobre o ingresso. Como hoje as pessoas conseguem ingressar na atividade notarial registral, né? Como é que eu faço hoje para ser um tabelião, um registrador? Como é que é isso? Como é que funciona esse processo? É bem interessante essa tua pergunta, Edu, porque me permite até linkar com um ponto hoje específico da trimestral, que é uma coisa para os interinos. Então, assim, quando a gente está falando em interino, o que é o interino? O interino, ele é a pessoa que ele é conduzida à condição de ser responsável por manter um serviço, que é atividade notarial registral, um serviço público, reconhecido aí como essencial, né? Principalmente nessa crise, a gente viu aí que os cartórios continuaram aí abertos dentro das medidas de segurança, mas foi reconhecido como essencial. E como que se ingressa nessa atividade, né? Até muito tempo atrás acontecia de não ocorrer o provimento, ou seja, o preenchimento desses cartórios por concurso. A gente sabe que acontecia muito, mas a partir da Constituição de 1988, o ingresso na atividade notarial e registral se dá por meio de concurso público de provas e títulos. Então, o que é isso? O Estado, o serviço cartorário é um serviço público de titularidade do Estado. E o Estado, ele deixa você prestar esse serviço, você aprovado em um concurso público, por sua conta e risco, né, de forma privada. Então, você recebe, eu vou assumir a titularidade, o exercício desse serviço público para a população e é uma empresa, eu vou pagar a conta de luz, água, telefone, e o titular, então, ele tem toda essa liberdade. Só que acontece é que nem sempre todo cartório ele é provido, porque inúmeras situações podem acontecer. Essa pessoa que entrou pelo concurso público, ela pode falecer, ela pode ficar, se aposentar, né? Pode não ter mais as suas faculdades mentais, pode se tornar inválida. E o que acontece com esse cartório? A população ela fica desprovida de serviço? Não. Para essas situações é nomeado o quê? Normalmente, o substituto mais antigo, ele é conduzido como tabelião ou como registrador interino para conduzir o cartório, ou seja, respeitando o princípio da continuidade do serviço público. Porque você já imagina se
acontecesse de cada vez que ocorresse, e são milhares de serventias em todo o país, cada vez que ocorresse uma hipótese de falecimento, de renúncia, de remoção, o cartório fechasse. Imagine o caos. Então, por isso é que entra a figura do interino, que é tão importante, Edu, e normalmente, assim, ó, estão prestando um serviço em Santa Catarina, posso dizer, com excelência, tá? E existem interinos em todo o país, nos rincões mais afastados. Então, essa pessoa, ele é o interino. Ele conduz o cartório até que o concurso seja feito e que um titular venha, então, e assuma o cartório de modo efetivo. Legal, Bruno. Importantíssima essa clarificação. A gente que acompanha a área judicial aí há muito tempo sabe, né, mais ou menos como funciona, até para a gente fica mais claro. Como é que os caras chegam lá, né? De alguma forma muda, troca, vai. Inclusive, Bruno, eu não sei, mas por processo administrativo, disciplinar, hoje podem acontecer de ser afastado algum oficial, né? E ao ingresso. Ou isso é intervenção, aí é diferente um pouquinho, Bruno. Na verdade, Edu, essa situação ela é feita com base, né, quando ocorre um desvio ético ou alguma coisa nesse sentido, existe sempre a fiscalização do Poder Judiciário através da Corregedoria. Duas são as situações. Quando ocorre uma penalidade leve, uma falta leve do titular, ele pode sofrer somente uma sanção verbal, ou ele pode pagar uma multa. Em casos mais graves, é feito o quê? O afastamento do titular para que ele não interceda ali nas investigações, e é nomeado, então, a figura de um interventor. Então, o interventor ele vai prestar o serviço dele enquanto perdurar essa situação de averiguação, de processo, de modo que, se no final for inocentado, o titular volta, e se ele perder a delegação, né, deixar de ser cartorário, daí então não existe mais a figura do interventor. Daí então é nomeado o quê? Uma pessoa interinamente, para tocar o cartório até o próximo concurso. Entendi, perfeito. Obrigado pela clarificação, esse aspecto super importante. Quero aproveitar e dizer que nossa audiência está muito boa, a gente está muito grato, a gente está com 20 participantes ao vivo nesse momento, bastante serventias participando também. A gente quer agradecer a todos vocês que estão parando o tempo de vocês agora para estar com a gente aqui, buscando essa informação muito relevante para o momento atual agora também, e que alguém estudou isso, interpretou e veio aqui para falar um pouco para a gente. Então, direcionando um pouco ao tema agora, Bruno, sobre a Circular 139, que foi expedida dia 18 de maio agora de 2020, né, pelo Fórum Extrajudicial, que é referente à suspensão, especificamente essa circular, do prazo para envio da prestação de contas e recolhimento da receita, mais ou menos por 3 meses, ela fala ali, né, voltada à questão dos interinos, que eles que prestam contas. É isso mesmo, essa questão, então, Bruno, quem presta conta hoje é o interino, essa circular é feita exclusivamente para esse aspecto, né? Exatamente, Edu. Até eu tomo a liberdade de fazer uma introduçãozinha breve, um complemento até ao que eu já tinha falado, porque quando ocorre, então, essa situação do cartório estar sendo comandado por um interino, esse interino ocorreu que até 2010, até o ano de 2010, essa questão era conduzida de uma maneira. Ou seja, o interino ele tinha livre liberdade para contratar, para demitir, para fazer despesas. Ele não existia distinção entre o gerenciamento administrativo e financeiro de um titular para o interino. Houve em 2010 um ponto de inflexão no sentido de que o CNJ entendeu que esse interino que está ali, ele na verdade é como se fosse uma espécie de funcionário estatal temporário, de modo que aquela receita do cartório é uma receita pública. Então, daí a gente liga com a prestação de conta, porque prestar conta significa você estar lidando com dinheiro que não é seu. Por isso, prestar contas. O interino, ele tem que prestar contas. Então, acontece que hoje, como que é feita essa questão? Toda a remuneração entra a receita do cartório, é feito o desconto das despesas, incluindo a remuneração do interino, e o excedente é depositado, é transferido ao Tribunal de Justiça, porque é uma receita pública, né? Então, a prestação de conta, ela visa operacionar de que forma que vai ser prestar conta. Prestar conta é realmente dizer, olha,
entrou isso, eu gastei isso, tá aqui as notinhas, preenchi aqui, mandei para lá, minha remuneração é essa. Então, criou-se essa prestação de contas. Atualmente, ela é de forma mensal, Edu. Então, assim, isso estava gerando e sempre gerou um pouco de dificuldade, porque assim, o movimento do cartório, principalmente nas médias e pequenas serventias, ele oscila muito. De modo que em meses você pode ter um prejuízo, um déficit, e em outros superávit. Então, às vezes ocorria que o cartório ficava no prejuízo no mês, mas no outro dava um pouco a mais e tinha que devolver. Daí a pessoa que está ali, o interino, ele, pô, nesse mês, eu, às vezes até, ocorre muito, não recebi a minha remuneração, só paguei as dívidas. Poxa, então, vou esperar para mês que vem. Daí, mês que vem, dá uma remuneração boa. Ele tira a remuneração dele daquele mês, mas, poxa, mês passado eu não recebi nada e estou tendo que devolver, entendeu? Então, e isso ocorre em todo o país. O CNJ, através da Corregedoria Nacional de Justiça, sabedora da situação das serventias vagas, da situação econômica, num panorama nacional, disparou um procedimento, um pedido de providência, dizendo, opa, não, isso não está muito correto, porque tem muita gente reclamando, essa situação não está, vamos equacionar. De que forma a gente pode equacionar? Porque a prestação de conta trimestral, ela não resolve o problema, ela só ameniza, ela torna um pouco menos ruim, digamos, de certa forma, essa prestação de contas mensal. Então, o que aconteceu? Que no ano de 2018, a própria Corregedoria disparou esse pedido de providência, eles avaliaram, foram feitos diversos estudos em todo o país, e eles levantaram que a melhor forma, ou a melhor não, mas a forma mais, talvez, proporcional para tentar corrigir um pouco essa questão é a prestação de conta trimestral. Então, foi feito um provimento que está em vigor desde 2018 e que no ano passado, em abril, ele foi referendado, né? Então, ou seja, é regra, tem que ser cumprido, e alterou, inclusive, a normativa que fala do livro caixa, que é o provimento 45, que é o livro que sempre tem modificações ali na forma como é escriturado o livro caixa. Vocês da OPSER sabem bastante disso, a gente tem que estar mudando alguma coisa para atender a necessidade, a determinação do CNJ. Então, elaborou essa prestação de conta trimestral, ou seja, o modo como o interino vai prestar conta do que entrou, do que saiu e de quanto ele recebeu de remuneração. Vou deixar... Entendi. Muito importante. Bruno, o que me chamou a atenção, hoje funciona de que eu falo, como é que é definido o salário do interino? É com base no quê hoje? Como é que ele faz isso? Eu sei que o meu teto é X. É baseado no quê? Como é que funciona isso hoje? Edu, a remuneração do interino hoje, pelo serviço que ele desenvolve, né? E eu quero fazer um parêntese aqui para dizer assim, Edu, que eu conheço a realidade de muitos cartórios. A gente, como presidente da associação, de mais de uma centena de cartórios, a gente vê assim que existe uma mística, que é bom que se diga, que não é bem assim, de que todo cartório é um poço de petróleo, é uma mina de dinheiro. Na verdade, não é bem assim, Edu. As serventias, a grande maioria delas, são comparadas a pequenas e médias empresas. Existem grandes serventias, normalmente situadas em grandes cidades, capitais, mas a maior parte dos cartórios, inclusive os que estão sempre vagos, são aqueles pequenos e médios. Então, se trabalha muito para conseguir essa remuneração, para fazer um serviço bem feito, e às vezes é entendido assim como se tivesse uma questão, opa, não, mas ele está ganhando uma receita do Estado. Não, se você trabalhar bem e você desenvolver um serviço, você vai ganhar. Se você fizer um mau serviço, as pessoas não vão procurar o seu cartório, o seu serviço, e você não vai. Então, assim, não é diferente de um funcionário público que você recebe a sua remuneração fixa. A remuneração, ela varia. E como que ela é feita? Hoje existe, então, que é o teto. Ocorreu o que aconteceu em 2010, que foi a tese da reversão, né, que diz assim que você é delegatário, mas se você não assumiu por concurso público, você é preposto do Estado. Então, você tem que ficar limitado a um teto, que é o teto do funcionalismo público. Atualmente, é 90,25% dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Entra a receita da serventia
e daí tira a despesa, o que sobrar de receita líquida até o valor do limite do 90,25% é a remuneração do interino. Não quer dizer que você sempre vai ganhar essa remuneração, muito pelo contrário. Às vezes, o movimento do cartório, você recebe menos do que isso. Né? Então, assim, você tem que trabalhar bastante para conseguir o quê? Que o seu cartório tenha um movimento legal, que as pessoas gostem de você, para que você produza um resultado, para daí pagar as despesas. E atualmente os interinos eles pagam por conta, a responsabilidade está com o interino. Pagamento de luz, água, telefone, aluguel, o que sobrar é a remuneração do interino, respeitando até esse limite de 90,25% do teto do funcionalismo público. Eu vou aproveitar suas explicações, Bruno. Talvez você já tenha estudado algo nesse aspecto, nos trabalhos feitos aí com a Arespin, ou até mesmo na tua função antes da parte de interino, né, em serventia, que é relacionado a dedutível e não dedutível, né? Isso é muito contábil, claro, eu não vou, né, nem te cobrar esse aspecto em específico, mas assim, o que mais o pessoal tem falado nesse aspecto de dedutível e não dedutível? O que eu posso lançar, o que eu não posso lançar em caixa, o que é despesa minha, o que geralmente as pessoas fazem nesse aspecto? Pô, tem um funcionário, eu vou pagar 13º dele, vou pagar a folha de pagamento, né, a remuneração de folha. Isso é uma despesa. Isso, se ultrapassar teto, é uma despesa que eu posso botar, não é no meu salário interino que eu tenho que pagar, é isso? Edu, a despesa das serventias vagas, ela tem um regramento. Toda a despesa que afete de modo extraordinário e contínuo, ou seja, despesas extraordinárias, precisei comprar um computador, precisei comprar um equipamento novo. Você precisa de autorização do Poder Judiciário. Então, é feito um procedimento de pedido de autorização de despesa, onde você, então, apresenta 3 orçamentos, você mostra ali, faz o pedido, demonstra a necessidade, e essa despesa, então, ela é dedutível do caixa ali do cartório, né? Como uma despesa nessa questão, nesse ponto, extraordinária. Mas existem as despesas ordinárias, que daí é material de expediente, salário de funcionários, tudo isso é dedutível, né? Então, o cartório hoje é de despesas ordinárias, eu posso citar aluguel, luz, água, telefone, sistema de segurança, todos os impostos trabalhistas, folha de pagamento, décimos, isso tudo são despesas dedutíveis do cartório ordinárias. Se ocorrer a necessidade de você fazer uma despesa extraordinária, como eu disse, comprar uma impressora, uma coisa grande, você vai precisar de autorização do Poder Judiciário para poder fazer essa despesa. E só depois que vem a autorização é que você está autorizado a fazer essa despesa. Excetuando-se aquelas situações quando ocorre uma calamidade pública, um desastre natural, em que não há tempo de você pedir uma autorização, porque daí você vai prejudicar o rápido retomada do serviço e o atendimento. Nessas situações, então, você, usando a sua prudência, o bom senso, você faz um orçamento disso e encaminha depois, dizendo, precisei fazer isso e isso, a média era essa, fiz da melhor forma. Compreendi. Super claro, então, até o momento, esse aspecto de como ingressar, como gerir financeiramente através de prestação de contas, e a gente está entendendo, então, que essa circular veio para dar um prazo maior para prestar conta, dando 3 meses aí para conseguir passar essa fase da pandemia, porque a gente sabe que financeiramente, como você explicou, Bruno, o que a gente entende aqui, se já era desafiador, porque cartórios menores, né, já tem uma renda menor, no aspecto de pandemia, que as pessoas não praticam muito a ida à serventia, e ainda está nessa mudança para atos eletrônicos, né, que as pessoas estão comprando essa ideia, então, teoricamente, o caixa vai baixando. Então, por isso que foi dado tirado um pouco o pé nesse aspecto, e tem uma visão que acredito que depois a gente vai entrar nesse assunto, que talvez isso ser permanente. Em algum momento, ter um trabalho de permanência disso. Mas então, eu fiquei até com uma outra dúvida, Bruno, aproveitando. Eu não sei se eu te interrompi numa fala, você quer contextualizar alguma coisa mais aí? Tá ótimo. Você vai me instando, eu vou respondendo na medida do possível. Então, tá ok. Trabalhando uma outra questão aqui, eu interino, né, um exemplo agora, eu estou tirando da minha remuneração, porque nesse momento eu não estou atingindo o teto,
eu não estou tendo, eu estou tendo que pagar do que é a minha remuneração, as despesas da serventia e não tenho que repassar nesse momento. Então, do que eu poderia ganhar, estou tirando menos. E eu não estou recebendo por isso. Eu posso, quando eu voltar a receber acima do teto, recuperar esse valor, Bruno. Então, do que eu estou tirando agora, nesse momento que eu estou pagando, das despesas que está saindo do meu Prolabore já estipulado, no momento que alavancar de novo, eu tiver remuneração, aumentar isso, eu posso recuperar esse valor? Eu posso. Como é que está isso hoje? Então, Edu, realmente essa situação de dificuldade financeira dos cartórios vagos, ela sempre existiu. Na verdade, ela se agravou por conta dessa situação pandêmica e por isso a nossa associação, a Arespin, ela buscou mecanismos de como tentar ajudar essas serventias vagas a superar os efeitos dessa crise. E a gente se deu conta que em Santa Catarina essa importante ferramenta da prestação de contas semestral, ela ainda não está implantada em Santa Catarina. E ela, a nosso sentir, tem efeitos muito positivos. Dentre esses, o que se encaixa nessa sua pergunta da questão da remuneração. Né? Todos sabemos que no Estado de Direito Constitucional existem os direitos sociais do trabalho, existe a nossa Declaração de Direitos Humanos, todos têm direito a uma remuneração justa e satisfatória. Não existe trabalho sem remuneração. Né? Você trabalha, você tem direito a uma remuneração. Nesse ponto que você falou, eu acho que eu consegui captar, era a pessoa, por exemplo, no primeiro mês do período da trimestralidade, ela não alcançou a sua remuneração integral. Né? Ela recebeu 50% só. Por quê? Entrou as despesas, entrou a receita, tirou a despesa, sobrou ali uma remuneração, um valor que é a metade do que ela tinha. Então, beleza, ela se contentou com aquela metade. Mês que vem, deu para pagar a remuneração dela e ainda dava para cobrir o mês passado. Ela pode ganhar acima do teto nesse período? Na verdade, ela não está ganhando acima do teto. Veja que essa solução do CNJ, ela foi muito engenhosa e ela deu resposta a dois problemas. Ela equacionou o caixa da serventia, né, nessa situação, e ela garantiu ao trabalhador, ao interino que está ali executando seu serviço, uma certa estabilidade na remuneração, que não vai ficar tanto sobe e desce. Ou seja, voltando nesse exemplo, então, ela não recebeu a remuneração integral nela no primeiro mês, no segundo mês ela conseguiu receber a integral daquele mês, mas não conseguiu e teria dinheiro para ressarcir ali, completar o que ela não ganhou no mês passado. O posicionamento da corregedoria nesse instante é de que essa situação não pode ocorrer. Eles entendem que você ganha a remuneração líquida do que a serventia produzir, tirando as despesas, e não pode que receber mais do que isso seria afrontar o teto, né, ganhar mais do que o teto. Mas é bom que se diga, Edu, que a visão deve ser visto isso sob a ótica da trimestralidade. O interino, se pegar a receita do período e dividir por 3, ele não vai poder, em cada um dos meses, superar o valor do teto. E é bom que se diga que exatamente esse questionamento foi discutido na votação que referendou o provimento, exatamente essa situação foi levantada e foi superada no CNJ. O CNJ disse que não, é exatamente isso, vamos para frente, vamos implementar o provimento porque é necessário a saúde financeira das serventias. Então, um outro exemplo, se o rapaz, será que se a pessoa não conseguiu no primeiro mês, só pagou as dívidas, mas ficou com 0 de salário, no segundo mês, mesma coisa. No terceiro mês aconteceu algo extraordinário, ele pode tirar os 3 salários atrasados dele ali, o entendimento e a sistemática pelo CNJ é que sim. Por quê? Considera-se as despesas e as receitas e despesas do interino, do período. E a retirada do interino, ela é despesa, entendeu? Então, por isso que o entendimento do CNJ e a leitura que se faz no momento, nossa, é que sim. Mas, como eu disse, o entendimento da corregedoria é que essa situação não pode ocorrer no momento. Perfeito, Bruno. Muito, muito interessante. Corroborou com o que eu perguntei e explanou mais ainda, porque com o teu exemplo ficou um pouco mais claro, né? Já imaginando por mês como isso funcionaria e no final de tudo isso, como isso deveria funcionar
ou qual é o resultado que se espera nesse aspecto aí que o CNJ aponta, né, nessa questão. Ainda sobre essa questão, pessoal, quero agradecer, aproveitar de novo, entrou mais gente, saiu, entra gente, sai, e agradecer aí os participantes da nossa live, clientes, né, parceiros, amigos, a equipe Officersoft, a equipe Bruno aí que está participando também conosco, pessoal que ajuda aqui nos bastidores também a realizar esse trabalho maravilhoso que a gente vem trazendo aí para Tem um monte vocês. de amigo passando ali. Bruno, fica à vontade, se quiser mencionar nome aí, cara, tá em casa, tá? A live é nossa. Certo. Aproveitando esse trabalho aqui, Bruno, tem uma outra pergunta ainda, para deixar claro. Essa circular que veio agora, então, ela determina 3 meses de prazo. Circular 139, 18 de maio de 2020. Determinou 3 meses, né, para essa suspensão da prestação de contas em específico para os interinos. Nosso entendimento é que isso pode, então, ser permanente em algum momento? Existe um trabalho para a permanência disso? Então, Edu, o que acontece é que não está sendo tratado ainda, ao meu sentir, a questão como sendo propriamente a situação do provimento 76, prestação de contas trimestral. Foi dada uma solução pela Corregedoria, mas que, na verdade, se assemelha muito a como é o sistema da prestação de contas trimestral. Então, como eu disse, os primeiros meses houve uma decisão, a nossa associação fez um pedido de providência, e é bom que se diga assim que foi rapidamente assim atendido pela Corregedoria, ainda que de forma parcial. A gente percebe que existe por parte aí da Corregedoria, da equipe do Dr. Dinarte, do Dr. Rafael, uma preocupação acentuada e séria com a situação das serventias vagas. Então, foi muito rápido o nosso pedido, já veio a decisão, né? Não atendeu integralmente aquilo que a gente queria, mas, de uma certa maneira, está ajudando a condução das serventias nesse período de pandemia. A gente pretende desenvolver um diálogo com a Corregedoria, porque em ambas as manifestações da Corregedoria foi assentado que seria a excepcionalidade, esse jeito de prestar contas, vamos dizer, como está sendo feito agora, seria só para combater essa situação de pandemia. Mas, como eu já disse anteriormente, essa situação sempre existiu e só se acentuou agora. Então, assim, está sendo feito um diálogo. Atualmente ela é dessa forma, mas a gente tem sim intenção de buscar, como a gente já buscou, a gente fez, depois que veio a primeira decisão, a gente já fez um pedido de reconsideração para tornar efetiva. Na resposta, a decisão se manteve, mas a resposta ela foi bem clara ali, no sentido de que existe espaço para o diálogo, que essa questão é uma questão complexa, que tem que ser vista junto com a diretoria de orçamento do tribunal, junto com o fundo do FRJ, que é para onde vai a receita dos cartórios excedentes, e que o momento, talvez, para isso seria depois desse período de pandemia, para todo mundo se sentar em reunião, porque reflete, obviamente, a parte da arrecadação do Tribunal de Justiça desses valores. Então, é uma questão bem ampla, que merece ser discutida, mas, assim, o que eu gostaria de deixar aqui assentado também é que a gente fez um pedido, ele veio, ele está sendo muito importante para a gente conduzir os cartórios, e que, com certeza, a gente tem essa ideia, voltando à tua pergunta, de que seja de forma definitiva, daqui para frente, a sistemática da prestação de conta trimestral. E só falando um pouquinho para quem é da área aqui, que preenche a prestação de contas, como é que está funcionando hoje? Não houve modificação do sistema. Lá no site não teve nenhuma modificação. Hoje, então, se acontecer o primeiro, você pega, que nem ocorreu o primeiro agora mês, foi o mês de março. Você pega o mês de março, se deu algum excedente, você não faz boleto para devolver. Você vai cadastrar esse excedente lá embaixo, onde tem uma orientação de usar somente com orientação da Corregedoria. Em despesas, você vai colocar o excedente. Então deu R$5.000 de excedente, você cadastra lá como despesa, de modo que fique zerado o mês de março, né? E você pega, então, esse dinheiro e transporta para o mês de abril. No mês de abril, você faz o uso dele, se você precisar. E lá, na prestação de contas do mês de abril, no início, você coloca em receitas esse excedente do mês anterior. A mesma coisa com o mês seguinte. Se no último mês, ainda assim, tiver um período, um saldo a devolver, você faz a devolução.
Ocorre que todo esse valor de excedente, que seria mensal, ele dentro de um período de 3 meses, ele equaciona, de modo que esse mês foi ruim, mas mês que vem você pagou com o saldo, você conseguiu pagar a despesa de abril porque sobrou um pouquinho de março. Né? Então, essa prestação de conta trimestral ela é essencial. Os cartórios vagos precisam muito que o provimento CNJ seja aqui em Santa Catarina implementado, porque ele equaciona, sem sombra de dúvida, a situação financeira, ajuda muito, tanto na questão da remuneração do interino, mas não só isso, até para cumprir a obrigação da serventia, que é no pagamento das suas despesas diárias, de aluguel, luz, etc. Então, a gente fez o pedido e a gente vai continuar os debates, pretendemos reuniões com a Corregedoria, que, como eu disse, está se mostrando sempre receptiva e preocupada, para a gente buscar que seja de um modo definitivo a prestação de conta no caráter trimestral, talvez já alterando o sistema de prestação de conta para que comporte ali o preenchimento trimestral, porque hoje, só para finalizar, o primeiro período, março, abril e maio, você tem que preencher individualmente cada prestação de contas e no dia 15/6, até dia 15/6, você tem que enviar todas elas individualmente, né? Então é uma solução assim, talvez caseira para driblar essa modificação, mas que se ocorrer a trimestralidade for uma realidade definitiva, com certeza o sistema vai se desenvolver para fazer um preenchimento único por trimestres. Pô, Bruno, muito legal a explicação. Eu aprendi muito nesse aspecto da circular, a gente acaba lendo ela e acaba ficando um pouco, tá, mas vai dessa forma, vai dessa, está vinculada ao quê? De que forma isso funciona? Acredito que para os clientes, participantes, não clientes, aí para o pessoal que está na live, com certeza ficou muito claro essa parte. E deixar também, pessoal, que depois vai ficar disponível no próprio Instagram o vídeo, né, para assistir como quiser, quando quiser, pode acelerar, pode diminuir, pode, né, ver, vai ficar disponível para visualização posterior. Vou estar divulgando ele para o Bruno também poder divulgar nas redes sociais específicas que ele utiliza hoje, né, das entidades de classe, a particular dele também, da empresa dele atual aí. Então, para vocês poderem ter esse acesso aí com o vídeo, com essas informações que a gente está conversando nesse momento. É aproveitar também para explicar, Bruno, para quem não sabe, que os sistemas da OfficerSoft eles são preparados para atender toda a classe, sendo titulares oficiais, sendo interinos, interventores, toda essa parte do sistema já é adequado. Então, a gente já tem um cálculo por dentro do sistema para o teto do interino, com um cálculo lá do percentual específico, né, de repasse desse aspecto. Então, o sistema da Officer, de forma automática, conduz isso através de relatórios para prestação de contas para facilitar o preenchimento no portal extrajudicial, também para facilitar o repasse, retirada específica de interino. Então, toda essa logística e financeira, o sistema já conduz, né, isso automaticamente há muito tempo, desde a época que isso já foi pré-estabelecido. E a gente tem atualizado constantemente, porque, como o Bruno falou no início, falando de livro caixa, falando de relatórios de prestação de contas, muitas vezes estão mudando. De períodos em períodos é pedido uma coluna a mais, uma informação a mais, porque a gente sabe que os caras estão cada vez auditando de uma forma mais completa essas informações. Então, explicando, sistemas das soluções OfficerSoft atendem toda a classe extrajudicial. Especificamente, temos informações para os interinos de relatórios, de retiradas, de movimentação exclusiva para facilitar o dia a dia. Porque o papel, na verdade, da serventia, do oficial, interino, tabelião, registrador, não é ficar fazendo conta de mais e menos, né? Isso o sistema de automação já tem que prestar essa condição. Fazendo tua fala, Edu, só para tu estás falando aí, eu usei por muito tempo exatamente essa questão do sistema da Officer. Sempre busquei, eu trabalhei em mais de 8, 9 cartórios, e onde não tinha Officer eu tentava levar, porque assim, a gente que trabalha na produção, no dia a dia, que faz o ato, que atende a pessoa, sabe como funciona o sistema. E na questão da interinidade, o cartório que está sob interinidade já é bastante... você desenvolve o serviço que um titular desenvolve, com todas as problemáticas do cartório e acentuado nessa obrigação de você estar sempre prestando contas e fazer tudo da melhor forma possível.
E o sistema da Officer tem campo lá, que você calcula para você a retirada, quanto entrou, quanto saiu, faz tudo, assim, ó, é uma mão na roda, assim, uma linguagem bem coloquial, essa solução da Officer, e parabenizando vocês aí, porque como é o que eu sempre digo, atualmente, esse intercâmbio de comunicação que o sistema tem que fazer diariamente, seja com selo, seja com a central tal, com a central tal, é uma metamorfose ambulante, é todo dia uma surpresa para nós e muito mais para vocês, porque o cartorário ele está numa posição que ele não é um preenchedor de formulários, né? Se você tem que parar para ter comunicação, você não faz o seu serviço principal, que é atender, que é receber a vontade da parte e materializar isso. E o sistema, só para terminar a minha parte, nessa solução dos interinos, corroboro aí, ratifico o que tu falou, é uma mão na roda, os cálculos que são feitos ali para auxilia muito, é bacana, é interessante. Obrigado pelo feedback, Bruno. Já conversamos muito a respeito. Como humanos, nós falhamos também em interpretar algumas coisas. A gente busca sempre entender com a classe, não só o que a lei puramente fala, porque a gente sabe que, por muitas vezes, o que a legislação diz na prática não é exatamente aquilo. Então, precisamos sempre ver os dois lados. O que foi determinado por lei e o que, de fato, a classe, né, as serventias estão falando, os representantes dessas serventias estão falando. Porque se a gente não vê os dois lados, ou a gente atende só um, ou a gente atende né, só o outro. E isso não funciona. Tem que sempre olhar as duas partes para que vocês façam o melhor trabalho. A gente sempre pensa no melhor, mais rápido, mais barato, com segurança jurídica, olhando a determinação, mas que vocês possam, com poucos cliques, conseguir entregar. Como o Bruno falou, é exatamente isso. Não são preenchedores de formulários, não tem que ficar alimentando central. Essas informações o sistema já tem. Elas têm que pegar e enviar para algum lugar. Disparar de alguma forma que quem tem que cuidar disso é a equipe técnica. Então, Bruno, eu só tenho que te agradecer pela participação de hoje, por todas as informações que você leu, releu, compilou, pela briga para a classe. Estou falando briga boa, né? Não estou falando coisa ruim, estou falando de coisa boa. A defesa, né? Não é nem a briga, a defesa da classe dos interinos diante desse momento e outros que você já vem fazendo. Parabéns por estar aí puxando essas informações, puxando essa galera nesse momento que talvez a gente precise de cada vez mais união. Então, todo mundo unido aqui não tem que ser diferente, serventia tal para outra, oficial para titular, interino, não. Todo mundo está para atender e fazer o melhor para as pessoas, né, para o cidadão. Então, a gente tem que praticar da melhor forma possível no sistema, vocês da melhor forma possível a legislação vinculada a uma ótima experiência e que as partes consigam suprir o que precisam e essas informações que elas pedem. Então, Bruno, mais uma vez, só tenho que agradecer e deixar aqui disponível para você falar o que tiver interesse agora, agradecer, quiser deixar suas redes sociais, teu telefone de contato, cara, contar um pouco agora aí dessa parte que tu estás atuando, né? Fica à vontade, contextualiza a tua parte final que você gostaria. Não, agradeço, né, Edu, esse espaço aqui importante para a gente se comunicar de uma forma ampla com as pessoas, né, nesse período que a gente tem que ficar em casa aí, respeitando esses isolamentos. Só para dizer que a questão da interinidade, Edu, ela por muito tempo foi vista com maus olhos, assim, no sentido de que às vezes o interino era visto como se fosse um vilão, né? Ah, tá ali porque não entrou para o concurso público, né? Eu fui interino e fiz concurso público, fui aprovado em alguns concursos públicos e a gente sabe que não é assim. Ninguém entra pela janela, né? Você não vai ali e senta naquele lugar. Você normalmente já tinha uma história com o cartório, você assumiu aquela condução a bem do serviço público. Você conduz o cartório, você está sujeito aos bônus, mas também aos ônus, responsabilidade trabalhista, funcional. Então, assim, normalmente é visto um pouco, tá ali, mas não é concursado. Não, tá ali por um período de tempo a bem de serviço público, porque quem tem um cartório já tem as suas responsabilidades, não vai querer assumir um outro cartório, né? Ainda mais com essa acentuada questão da prestação de contas. O interino que está ali, ele conduz, e assim, Edu, eu conheço muita gente que trabalha, que se preocupa, trabalha sábado, trabalha domingo, cartórios, assim, nos lugares mais longínquos que tu imaginar. Tem um cartório ali, tem municípios com 2.000, 3.000 habitantes, que às vezes o único acesso
da população a um esclarecimento jurídico é no cartório, que de graça esclarece, ó, você pode fazer isso porque a lei permite, você não pode. E normalmente quem está ali é um interino, que está a vida dele ali. Então, assim, só para tentar dizer que não existe polarização, todos trabalham juntos, tanto titulares como interinos, para a bem do serviço público, para a atividade notarial registral. E eu posso dizer que, conhecedor dessa realidade, os cartórios sob interinidade do Estado de Santa Catarina fazem um excelente serviço, sempre procurando buscar atender a todos da melhor forma. A nossa associação, quem não conhece, pode procurar aí nas redes sociais, Arespin, né? Temos site, Instagram, Facebook, e também, voltando lá no comecinho, quem tiver interesse de saber um pouco mais a fundo, porque uma hora às vezes não dá para a gente expor tudo, mas quem quiser saber um pouquinho sobre essa questão de o que é um cartório titular, o que é um cartório com interino, e o que é essa questão da reversão de delegação, procura lá no Jus Brasil um artigo que eu fiz que explica bem toda essa situação, que o nome do artigo é só botar no Jus Brasil, botar na busca lá, reverte ou não. Vai explicar tudo, como é feito a prestação de um serviço público, o que é o interino, tudo que acontece na realidade aí, notarial registral, e dizer que a nossa associação está aí em contato com os órgãos para sempre buscar o melhor tanto para a atividade como para as pessoas que estão ali sacrificando a sua vida, trabalhando, né, assumindo para si responsabilidades. E então a nossa associação está aí para isso, está para discutir ideias, para ter o diálogo, para a gente poder, a bem do serviço público, continuar. Eu tive essa participação na atividade notarial, foram mais de 10 anos em vários cartórios, fui tabelião substituto na capital, em várias outras serventias. Hoje estou no ramo da advocacia, era uma paixão minha, né? Aconteceu de eu me afastar do cartório, continuo estudando, fazendo, mas sempre envolto aí no direito notarial registral, à frente da associação, participando de tudo, sempre aberto para o diálogo e para produzir sempre o bem comum, né? Que acredito que essa é a intenção de todos. E agradeço mais uma vez, só ratificando, né, para não ficar rasgação de seda, mas parceria nossa da OfficeSoft é de longa data e estamos aí para tudo que tiver aí das vicissitudes do porvir. Tá certo, amigo? Podemos pensar em outras, Bruno, pela frente. A nossa gratidão pelo teu tempo, pelo interesse na participação também. Aproveitar para quem está participando aquele abraço mais uma vez, agradecer a participação, o tempo de vocês em estarem conosco. Nos sigam, né, nas redes sociais, nós temos o Instagram, que vocês estão participando aqui agora, Facebook também da OfficerSoft, nós temos então a OfficerSoft TV no nosso canal do YouTube, e lá tem muito conteúdo referente aos sistemas especificamente mais técnicos, e que nós vamos trazer ainda mais, estamos montando mais informações nesse sentido, e toda quarta-feira a gente está com um trabalho então do OfficerSoft Convida, então trazendo pessoas especializadas em alguma atividade, alguma notícia, alguma informação recente, que possa trazer e agregar isso para a área judicial. Esse conteúdo ele não tem nenhum objetivo financeiro, e sim de trazer informações para as pessoas. No momento que a gente está vivendo, que a comunicação tem que ser virtual, tem que ser digital, eu acho que é um método mais rápido para a gente estar na casa de vocês, no escritório de vocês, com conteúdos relevantes. Então a gente também não estende muito o nosso tempo aqui de conversa, para ser algo bem objetivo, bem simples mesmo, né? Para não devagar sobre assuntos e sim trazer conteúdos pontuais. Então, gente, obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez. A gente está encerrando aqui nossas participações. E um abraço para todos e um ótimo resto de semana. Em breve a gente vai anunciar a próxima live, a próxima participação, a nossa terceira, né? Live que a gente vai estar fazendo a respeito do OfficerSoft Convida. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos e até a próxima. Um abraço. Valeu.